No vídeo de hoje eu vou comentar o livro, um dos livros mais importantes para mim, que se tornou meu livro de cabeceira já há bastante tempo. Ele já tá até velho, porque faz tempo que eu comprei, tá? Que é o Kybalion, as 7 leis herméticas. Ele tá até todo já do lado, todo marcado aqui, porque realmente a cada vez que eu leio, eu faço anotações, porque vem insights novos. Então, é aquele tipo de livro que eu costumo ler pelo menos uma vez por ano. Porque a cada ano eu percebo a diferença na expansão da minha consciência, ou seja, algo que eu não entendi da primeira vez, porque a primeira vez que eu li eu não entendi quase nada. A segunda já foi ficando mais fácil, a terceira, e a cada vez que eu leio, eu caio mais fichas, eu tenho mais insights. Por quê? Porque os livros, gente, eles não são estáticos, tá? A cada vez que a gente lê, a gente tem consciência de novas coisas. Por quê? Não é porque o livro mudou ou está ensinando algo diferente, é porque a nossa consciência percebe aquilo de uma forma diferente. Isso é o mais importante de você reler livros como esse. É que a cada mudança na sua consciência, a cada progressão, a cada expansão que a gente tem, eles trazem novas informações. Na verdade, as informações que nós não entendíamos quando a nossa consciência não conseguia, na época que a gente leu. Então, eu recomendo que os livros mais importantes, assim, geralmente de ensinamentos profundos, que nem esse é da filosofia hermética, um dos principais, tá, gente, para o público normal, porque, assim, tem livros muito mais densos, muito mais profundos, que eu já li, que tem conhecimentos herméticos, mas que são muito mais difíceis do que esse. Então, esse é pequeno, é complexo, é denso, porém ele é mais fácil, ele é mais acessível, principalmente pelo tamanho dele ser menor, embora esse aqui, ele é a versão comentada, então, assim, tem adicionais aqui nesse que eu tenho, nessa versão. Tem aquela versão verdinha que eu acho que era tradicional, que não tem comentários, enfim, não importa qual você leia, o que importa é que você comece aos poucos e não tenha pressa para ler esse livro. Você tem que ler aos poucos com calma e perceber o que está por trás dessas palavras, porque apesar dele parecer fácil por ser pequeno, simples, ele contém conhecimentos tão profundos que você só consegue identificar quando você lê prestando bastante atenção e refletindo sobre cada coisa que você está lendo, tá? Então aqui eu vou trazer a minha visão, as coisas que eu aprendi com essas 7 leis herméticas, porque é um vídeo que eu já quero fazer há muito tempo aqui, todo mundo faz, né? E eu não coloquei aqui a minha visão, os meus ensinamentos, então o nosso clube do livro hoje vai ser sobre isso. A vida inteira eu me perguntei sobre as razões, né? Sobre se o universo, as razões da gente estar aqui, né? Por que a gente nasce, cresce, passa por um monte de perrengue na vida, um monte de felicidade também, mas a maioria perrengue e depois morre. Qual o sentido de tudo isso? Por que a gente tem que estar aqui? Por que a gente veio para cá? E esse foi um dos livros que fez mais sentido para mim. Não que ele me respondeu tudo, mas ele me mostrou um caminho, tá? Foi um dos caminhos iniciais que eu tive nessa jornada de autoconsciência e de expansão da minha consciência. E o que eu procuro fazer a cada vez que eu leio esse livro? É entender melhor as regras do jogo. Porque nós estamos num jogo, eu já falei várias vezes para vocês, nós estamos numa simulação, num jogo, e esse jogo tem regras. E a partir do momento que você entra num jogo sem saber as regras, que é o que acontece quando a gente encarna, quando a gente nasce, porque a gente nasce sem lembrar de nada, a gente não sabe as regras do jogo. A gente vai jogando, vai tendo experiências por acerto e erro. Mas a partir do momento que a gente começa a identificar manuais, e este é um dos manuais, o universo das regras, a gente começa a acertar mais, a errar menos, a ter resultados mais positivos. Claro que a gente é humano, claro que a gente vai tomar decisões erradas, mas a gente já sabe as regras. É como você começar a jogar um xadrez. Quem nunca jogou xadrez, não sabe as regras, não tem condição de jogar com um cara que já está acostumado. É a mesma coisa.
Você tem que primeiro entender as regras e depois, com a prática dos jogos, né, com a experiência, você vai utilizando as regras e aprendendo a decidir e escolher os melhores caminhos. É basicamente isso que esse livro vai te ajudar, tá? Porque todos os livros são ferramentas e ajuda. Ele não vai te dar compreensão total, ele não vai te desvendar todos os mistérios do mundo, ele não é a chave para tudo, mas ele é a chave para o começo do caminho, tá? Essa busca, né, por sabedoria é tão antiga quanto a humanidade. Então, esse livro foi escrito por Hermes Trismegistus, na verdade eles chamam os três iniciados. Ele traduz uma sabedoria milenar que é atribuída a Hermes Trismegistus, o mestre dos mestres. Não vou entrar aqui no mérito do Hermes Trismegistus, porque seria um vídeo à parte, mas é um livro do Antigo Egito, é uma figura que era reverenciada como pai da ciência oculta, fundador da astrologia, descobridor da alquimia, enfim. Ele deixou preceitos que foram guardados e transmitidos através de séculos, não por dogmas escritos, mas pela tradição hermética de que a verdade deve ser repassada dos lábios ao ouvido, ou seja, de forma oral, de um sábio para outro, passada através das gerações. O propósito desse livro, do Kaivalho, é profundo e muito transformador. O propósito dele é servir como um grande reconciliador, vamos dizer assim, e iluminar algum caminho para o nosso autodomínio, somente para aquelas pessoas que estão prontas para ouvir. Aquelas que não estão prontas para ouvir não vão nem ficar até o final do vídeo, porque são aquelas pessoas que entram só por curiosidade, ou que entram querendo algo rápido, e isso não é rápido. O autoconhecimento, a expansão da consciência não é uma coisa rápida, e é individual. Tem o tempo certo para cada um. Mas aquelas pessoas que não têm paciência nem de ficar até o final do vídeo, são as pessoas que vão estar sempre reclamando da vida, sem conseguir nada daquilo que elas querem, mas também não fazem nada para mudar. Não fazem nem questão de ficar num vídeo mais aprofundado, porque elas não conseguem. Não fazem nem questão de ler um livro mais aprofundado, porque não tem paciência, começa a não entender e não quer saber, deixa para lá e vai pro superficial, que é mais fácil. Essas pessoas eu não quero aqui. Eu quero as pessoas que realmente ficam até o fim, que crescem junto comigo, que querem crescer junto comigo. Porque eu e vocês, nós estamos crescendo todos os dias e conhecendo e aprendendo coisas novas todos os dias. Mesmo que as informações sejam milenares. Nós estamos aprendendo agora. Então, antes da gente começar a falar sobre as 7 leis, né, 7 leis do universo, 7 leis herméticas desse livro, é muito importante a gente compreender que a natureza desses 7 ensinamentos não são de crenças, de dogmas, de religião, não é nada disso. São descrições de leis universais que operam constantemente em todos os planos da existência, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Tá? Se você acredita, não acredita, tem consciência, não tem consciência, elas continuam operando, como a gente sempre dá aquele exemplo da lei da gravidade. Você acredite na lei da gravidade ou não, se você jogar um objeto ele vai cair e ponto. Será se você... eu não acredito, eu não sei. Vai cair quando você jogar, então é mais ou menos isso. Quando a gente entende isso, a gente começa a manipular as coisas, no sentido de opa, eu sei que se eu for para cá, vai dar esse problema. Opa, eu estou identificando que está acontecendo uma lei dessas aqui, então eu vou fazer tal coisa para atravessar isso. Então, a gente compreender essas regras é uma das primeiras coisas para a gente ter controle da nossa criação, da nossa manifestação da criação, da nossa própria realidade ou das realidades que a gente quer saltar. Como eu digo sempre aqui, que a gente salta de realidades, então, o tempo todo, a cada milionésimo de segundo. Então, quando a gente sabe as regras que levam a gente para cada uma dessas realidades, ou a vivenciar a vibração que leva a gente para essas várias realidades paralelas, né, coexistentes, a gente está mais na frente no jogo, no sentido da vida, da nossa própria vida, não na frente dos outros, não na frente de ninguém. É à frente do nosso próprio tempo, do nosso próprio conhecimento, tentando ser cada dia 1% um pouquinho melhor. E o que é melhor, Vanessa? Melhor para nós mesmos. Melhorar a nossa própria vida um pouquinho a cada dia, tá? Esquece os outros, não é dos outros que a gente está falando da nossa vida, porque cada um cria a sua.
Cada um vivencia e escolhe a sua. Então vamos para a primeira das leis, que é o todo é mente. O universo é mental. Tá? Esse primeiro princípio, que é o do mentalismo, diz que a realidade, por trás de tudo que a gente conhece, matéria, energia, vida, é, na sua essência, uma mente vivente, vamos dizer assim. Uma mente universal e infinita que a gente chama de o todo. Consequentemente, o universo que a gente experiencia, com todas as galáxias, planetas, formas de vida, civilizações, não é uma coleção de matéria bruta, mas uma criação mental que existe inteiramente dentro da mente do todo. E essa criação que é mental está dentro da mente do todo, ou seja, o todo está nos imaginando, está imaginando tudo isso, essa simulação, essa mente, tudo isso está sujeito às suas próprias leis, às leis desta mente que imagina tudo isso. Isso envolve aquele conceito da transmutação mental. Se o universo é de natureza mental, então ele pode ser influenciado, ele pode ser moldado e ele pode ser alterado pela mente. E se nós estamos dentro dessa mente e nós somos co-criadores da nossa realidade, quando a gente tem consciência das regras, a gente cria a nossa realidade sem ser mais aquela vítima das circunstâncias, porque a gente sabe as regras dessa mente. E os nossos pensamentos, eles deixam de ser aquelas coisas passageiras, gente, e eles se tornam forças que criam junto com essa mente universal, porque nós somos parte dessa mente. Se nós somos parte do todo, nós somos parte da mente que imagina tudo isso. Para facilitar o entendimento aqui, fazer uma analogia. Imagina um artista que antes dele tocar na tela, um pintor, ele concebe um mundo inteiro na imaginação. Ou seja, ele imagina tudo que ele quer pôr naquela tela. Ele visualiza as paisagens, as personagens, as cores, as emoções. E durante esse processo de imaginação, esse processo criativo, esse mundo imaginado é real dentro da mente do criador, ou seja, do pintor. Ele é a fonte, ele é a substância, ele é o habitat dessa criação. O todo é a mesma coisa, o todo é a mente, é a substância do universo. E nós existimos dentro dessa infinita consciência criadora. Na prática, a nossa experiência de vida é um reflexo direto dos nossos pensamentos, das nossas crenças e estados mentais que predominam, ou seja, o que são o padrão. Em maior quantidade, quanto maior quantidade de pensamentos padronizados, ou seja, do mesmo tipo a gente cria a nossa realidade de acordo com esses padrões. Então, uma mentalidade de escassez não é apenas uma ideia, ela é um conjunto de pensamentos. Vou desenhar. Então, aqui, ó. A escassez, o que é a escassez? Por exemplo, né, que a gente fala bastante aqui. A escassez não é apenas uma ideia, certo? Ela não é apenas uma ideia. Ela é um conjunto de ideias. Um conjunto de pensamentos. Então, pensamento 1, pensamento 2, pensamento 3, pensamento 4 e assim por diante, certo? Então, uma mentalidade, neste caso aqui de escassez, é um conjunto de pensamentos, ou seja, pensamento 1, eu não sou suficiente. Pensamento 2, dinheiro é só para quem nasceu rico. Pensamento 3, eu nunca vou conseguir. Pensamento 4, dinheiro não dá em árvore. Tudo isso são vários pensamentos que constroem uma mentalidade, tá? Esses pensamentos dessa mentalidade, eles têm vibração. Essa vibração é o que faz com que esta mentalidade, ou seja, a escassez, se transforme em coisas materiais, coisas reais. Como na pintura desse pintor, que ele imaginou toda a paisagem antes de colocar na tela, primeiro está na mente dele, então ele tem vários pensamentos para criar esta mentalidade dessa paisagem que ele está criando. Cada pensamento vai criar um pedacinho dessa tela. A mesma coisa nesta mentalidade de escassez. Cada pensamento que compõe esta mentalidade de escassez
cria um pedacinho da escassez na sua vida. A falta de trabalho, a falta de criatividade, a falta de dinheiro no banco, a falta de alimento em casa, sei lá. Cada pedacinho vai criando um pouquinho na sua vida. Então, a mentalidade de escassez, põe isso na sua cabeça. Não é apenas uma ideia, mas um conjunto de ideias, de pensamentos vibracionais. O foco constante desses pensamentos, o padrão é: eu não tenho o suficiente. A ruminação sobre aquelas dívidas, aquelas contas que a gente tem para pagar, a inveja do sucesso de outra pessoa, a raiva que a gente pode ter do rico. Esses pensamentos atuam como um imã de circunstâncias que vão validar essa sua crença, essa sua mentalidade de escassez. E isso vai fazer o quê? Vai perpetuar a falta. Vai fazer com que a falta seja contínua, constante na sua vida. Porque você está o tempo todo alimentando esta mentalidade de escassez com esses pensamentos ou mais um monte. Que eu não coloquei aqui, mas ela é formada por um monte, cada um tem os seus. Né? Eu, por exemplo, quando era criança, minha mãe vivia dizendo que dinheiro não dava em árvore, que era difícil ter dinheiro, que era suado, que precisava de esforço. Eu cresci com essa mentalidade, então eu sempre achei que tinha que trabalhar muito, muitas horas, muito esforço, fazer muitas horas extras, tinha que doer, senão não tinha dinheiro. O dinheiro não podia vir fácil. Se o dinheiro viesse fácil é porque eu não merecia. Ele não era válido, então ele só era válido se fosse com muito esforço. Então, o que acontecia na minha vida? Eu só conseguia trabalhos e coisas que me geravam dinheiro depois de muito sacrifício. Quando eu comecei a mudar isso, as coisas começaram a vir sem sacrifício, sem tanto sacrifício, sem tanto esforço. Claro que precisa de ação, né? Eu faço as ações, mas eu não tenho esse sacrifício para conseguir. O dinheiro flui na minha vida sem eu pensar, sem eu me esforçar tanto para isso. Claro que eu não fico sentada no sofá esperando, imaginando, o dinheiro vai vir caindo do céu. Não é isso. Entendam o que eu estou falando, tá? Então, esses pensamentos de escassez atuam como um imã para circunstâncias que vão atrair e vão validar essa sua crença. Em contraste, uma mentalidade de abundância, por exemplo, que se concentra na gratidão por aquilo que ela já tem, mesmo que seja pouco, que se concentra na oportunidade, na prosperidade, nas infinitas possibilidades que podem surgir, que ela confia no universo, essa mentalidade sintoniza a sua vibração com essas realidades e abre o quê? Portas para que essa realidade se manifeste. O primeiro passo para mudar seu mundo exterior é mudar o seu mundo interior. Se o universo é uma grande criação mental, o próximo segredo é o que vai dar a estrutura lógica aqui, é o segundo ensinamento, porque ele vai revelar que existe uma harmonia entre todas as partes. E esse segundo princípio é o princípio da correspondência, imortalizando aquele axioma hermético, né? Assim como é em cima, é embaixo. Assim é embaixo, como é em cima. Esse princípio diz que existe uma conexão entre os diferentes planos da existência, o físico, o mental e o espiritual. São as leis que governam as galáxias, as estrelas, o macrocosmo. Elas encontram correspondência aqui, ó, no nosso mundinho físico, nas leis que governam a vida do ser humano. Uma célula, gente, um átomo, um microcosmos. Esse princípio é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode ter, porque permite a gente raciocinar do conhecido para o desconhecido. Quando a gente estuda a mônada, o indivíduo, a gente pode começar a entender o universal. O micro, a gente entende o macro e vice-versa. A autoobservação se transforma numa chave para a gente ter sabedoria, ou seja, uma analogia moderna aqui é um fractal, uma figura geométrica cujo padrão se repete infinitamente em diferentes escalas. Por exemplo, a estrutura de um floco de neve, ela espelha a estrutura de uma galáxia. Os padrões de crescimento de uma árvore, eles refletem os padrões de desenvolvimento de uma civilização inteira. Se a nossa vida externa está um caos, o nosso mundo mental e emocional interno também está um caos, pode ter certeza. Já ouviram falar
que quando o conteúdo da sua bolsa, ou seja, como a sua bolsa está, reflete como você está. Então, quando a sua bolsa, né, principalmente a de mulheres que tem mais coisa, está totalmente desorganizada, uma bagunça, isso reflete a sua cabeça. E quando ela está organizada, bonitinha, também reflete que a sua cabeça também está organizada, a sua mente, o seu emocional. Correspondência, esse princípio, é um reflexo direto de um caos que corresponde ao nosso mundo mental e interno. A solução não é apenas a gente arrumar essa bagunça na bolsa, por exemplo. Mas, em primeiro lugar, a gente arruma na cabeça. A gente organiza as nossas emoções, a nossa mente, nosso universo interior, para depois a gente conseguir organizar o externo, a nossa casa, a nossa vida, a nossa bolsa. E se o universo é mente, gente, os seus pensamentos e os meus, e as manifestações, elas são criadas através de diferentes frequências. Como ensina no Kybalion, nada está parado, tudo se move e tudo vibra. Aí a gente vai para o terceiro princípio aqui, que é o princípio da vibração. Tudo no universo, desde a forma mais densa, mais matéria, até a mais sutil, que é espírito, ela está num estado de movimento constante. A diferença que a gente percebe entre as coisas, por exemplo, uma rocha, a água, um pensamento, são, na verdade, diferenças nas frequências vibratórias dessas coisas. Tanto do pensamento, quanto da água, quanto da rocha. Aquela história do gelo, o gelo é água condensada. Então, a água tem várias formas. Ela só está em densidades diferentes. É água, tudo é água. Mas ela pode estar na forma de ar, gasosa, ela pode estar na forma de líquido, água, e ela pode estar na forma de gelo, forma condensada. E essas diferenças são, na verdade, frequências da vibração. Tudo que tem matéria vibra mais devagar. Por isso que a gente consegue tocar mais fácil, vira matéria. E tudo que vibra mais rápido vira sutil, frequência mais sutil de vibração, espírito. Na maioria das vezes a gente não consegue enxergar, porque a vibração é muito rápida, não está aqui no material. Algumas pessoas conseguem, mas a maioria não. Então, gente, se tudo vibra, isso inclui os nossos pensamentos e as nossas emoções. Quando a gente consegue controlar as nossas vibrações mentais, através da transmutação mental, que é um exercício que ele ensina no Kybalion, a gente altera o estado do nosso ser e consegue influenciar a nossa realidade externa. Pensa, gente, numa escala musical. Eu costumo pensar muito em escala musical porque eu estudei dos 8 anos até os 18 anos piano na minha vida, né? Fiz aula mesmo, aula, conservatório. Então, dos 8 aos 18, são 10 anos. Precisava de 12 para se formar e eu não quis mais. Na época, cansei. Mas para mim, a música soa muito boa como analogia. O dó, as notas diferentes, né, como o dó e o sol, são diferentes em quê? Apenas nas vibrações sonoras e nas frequências, que são diferentes. São as escalas, né? Oitava acima, oitava abaixo também. Fica mais fino, fica mais agudo, fica mais grosso, né? Mais grave, né? Na verdade. Então, da mesma forma, as nossas emoções, como o medo e a coragem, são opostos, absolutos e separados. Dessa mesma forma, gente, as nossas emoções, como o medo e a coragem, não são opostos, absolutos ou separados. Eles são diferentes frequências na mesma escala de sentimento, ou seja, o medo está aqui e a coragem está na outra ponta, mas estão na mesma linha, na mesma escala, só que em direções opostas, frequências opostas. Então, por exemplo, vocês já viram aquele filme lá, Os 50 Tons de Cinza? Os 50 Tons de Cinza é exatamente isso que ele quer dizer. O que é o cinza? Tem aqui o preto, a cor, a escala, né? A escala de uma cor, que é preto, cinza ou branco. Para cá, vai ficando mais forte, e aqui a gente tem o preto. E para cá, vai ficando mais fraco, a gente tem o cinza até chegar no branco, porque é a mistura do branco e do preto que dá os tons de cinza. É a mesma coisa. Aqui a gente poderia dizer que é o medo, e aqui a coragem.
Tem diversas escalas de coragem e de medo aqui nesse meio. Percebeu? São apenas opostos que se completam, que fazem parte da mesma coisa. Isso explica o quê? Esse princípio explica a ressonância vibracional. Nós somos naturalmente atraídos por pessoas e por circunstâncias que vibram numa frequência similar à nossa, parecida com a gente. Não são os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. Para mudar a nossa realidade, a gente precisa primeiro elevar a nossa própria vibração, para que ela corresponda à vibração daquilo que é melhor para a gente, ou seja, daquilo que a gente deseja, porque ela está numa outra vibração. Sabe quando eu falo aqui das realidades paralelas, de baixar, de transurfing, que a gente pula de realidade? Como é que a gente pula de realidade, como eu sempre explico aqui para vocês? Através da vibração. Se você vibra numa escala maior, você consegue acessar coisas que estão naquela frequência, realidades paralelas naquela frequência. Quando você vibra numa menor, você consegue acessar coisas que estão naquela frequência. Por isso que na frequência aqui da Terra, a gente não vê espírito, porque eles não estão na mesma frequência que a gente. Algumas pessoas, médiums, videntes e tal, conseguem atingir essa frequência e ver, mas a maioria não. Por quê? Porque não está vibrando na mesma frequência. Eles estão todos aqui, mas a gente não enxerga, porque a frequência é diferente. É a mesma coisa. E é a mesma coisa com o nosso sentimento, com as nossas emoções, os nossos pensamentos. Se a gente está vibrando aqui embaixo, nessa escala de vibração, a gente não tem como acessar essa escala que a gente quer aqui, essa vida paralela, essa realidade onde tudo é maravilhoso pra gente. Se a gente está vibrando onde tudo é horrível, a gente tem que se igualar para poder subir a vibração e acessar. É como se fossem portas que a gente não consegue ver. Vocês viram aquele filme A Matéria Escura, a série lá da Apple TV? Eu assinei a Apple TV só para ver essa série e adorei. É aquilo. Eles estão naquele... Quem não puder assistir, assista. Eles descobriram uma forma de viajar entre realidades paralelas, né? Então tem um corredor com várias portas. Algumas eles conseguem entrar e tem uma tempestade, uma coisa horrorosa. E as outras têm coisas maravilhosas. Mas do que depende eles acessarem essas portas? Cada um deles só consegue acessar, só consegue ver atrás de cada porta aquilo que está vibrando antes de abrir a porta. Então, por exemplo, eles têm que... O segredo ali é se concentrar num pensamento bom ou onde eles querem estar. Se eles não conseguem chegar nesse pensamento, nessa vibração de corpo e alma, ou seja, no fundo, eles... E na verdade não é o pensamento, tudo é o sentimento. Eles falam, a gente descobre lá na série que é tudo da emoção. Se, por exemplo, uma pessoa está com uma emoção de amor, de gratidão, por um filho, sei lá o que, ela acessa uma realidade onde ela está bem com esse filho. Se por acaso ela quer isso, mas ela no fundo... Lá dentro dela, ela só sente rancor, culpa, não sei o que em relação a esse filho. Quando ela abrir aquela porta para acessar essa realidade, através dessa máquina aí de realidades, né, de tempo que eles pulam, ela vai acessar a realidade do filho brigando com ela, etc. Por quê? Porque é aquilo que ela está sentindo de verdade. Você não consegue mentir, por isso que eles falam lá, você não pode mentir. Você só abre a porta, qualquer porta que você escolher, quando você estiver no sentimento daquilo que você quer. E sentir de verdade. Quando você imaginar, eles falam assim, imagine uma cena onde você estava se sentindo assim. Para quê? Para trazer aquele sentimento. Gente, nada mais é do que a gente ensina aqui todos os dias nesses canais de autoconhecimento, de expansão da consciência, que eu ensino aqui também, e nesses livros. Você fazer uma ancoragem, você se ancorar numa imagem de onde você estava se sentindo bem. Para quê? Para que o seu sentimento, a sua vibração aqui dentro mude. E aí você consiga imaginar a vida que você quer estando nessa sensação. Porque o que importa é a emoção. É como você se sente. E isso leva ao próximo princípio, que é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. É exatamente isso que eu falei para vocês aqui.
eles têm a mesma natureza, ó. O preto e o branco fazem parte da mesma natureza, a mesma linha. Só que em diferentes graus eles se tornam coisas diferentes. Entendeu? Então, esse princípio revela que os opostos que a gente percebe no mundo, como o quente, o frio, a luz, a escuridão, o amor e o ódio, não são realidades separadas. Na verdade, são apenas os dois extremos da mesma coisa. Cada ponta, variando apenas em grau naquela escala. Em grau de quê? Vibração. Tudo é vibração. Lembra do princípio, um dos primeiros princípios? Tudo é vibração? Então, esses princípios, gente, vocês percebem que um complementa e se encaixa no outro. Eles não andam sozinhos. Então, o poder prático aqui desse princípio está na alquimia mental. Se os opostos são a mesma coisa em natureza, então é possível a gente transmutar um no outro, ou seja, mudar medo para coragem. Então, o medo está aqui, a coragem está aqui. Se a gente vibrar na frequência diferente, a gente vai para outra ponta que é coragem. Porque eles estão dentro da mesma escala. Se você caminhar para um lado, você vai para um. Se você caminhar para o outro, na vibração, você vai para o outro. Você consegue acessar o oposto. E isso é a transmutação mental. É você transmutar o seu, por exemplo, o seu medo em coragem, o seu ódio em amor, a sua sombra em luz, a escassez em abundância. E a melhor analogia que eu vejo aqui, gente, para explicar isso, é a analogia do termômetro, porque ela ilustra perfeitamente isso. Não há um ponto exato onde começa o frio e termina o calor. São apenas graus numa escala de temperatura. O mesmo é para o amor e para o ódio. São graus intermediários como o desespero, como o desrespeito, o desapreço e o apreço, o amor, o gostar. Você pode não gostar, gostar mais ou menos, e gostar mais para sim e gostar muito, entendeu? São várias escalas. Então, como é que a gente aplica isso na prática, Vanessa, na nossa vida? Para que isso serve? Então, quando a gente estiver sentindo, por exemplo, uma emoção negativa, a gente tem que focar imediatamente no oposto, que é o entusiasmo, por exemplo. Quando a gente se concentra no estado positivo, ou seja, o oposto daquilo que a gente está sentindo, eu tô com medo, então vou me concentrar, focar em ter coragem. Você foca sua mente com intenção nisso, no oposto, no polo oposto. E aí, quando você se conectar com esse lado oposto, com o lado positivo, você começa a mudar a sua polaridade mental. E a vibração negativa vai embora, porque ela é substituída naturalmente pelo seu oposto, que é a positiva. Então, o segredo aqui, eu tô sentindo medo? Foca na coragem. Eu tô sentindo raiva? Foca no amor. Eu tô sentindo escassez? Foca na abundância. O que é focar? É imaginar. Usar a sua mente para imaginar aquilo oposto do que você está sentindo. Simples assim. E esse princípio também descreve o próximo, que é o movimento pendular universal, que ocorre entre os dois polos que a gente acabou de falar, o negativo e o positivo, que é o princípio do ritmo, que diz que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Esse princípio descreve o movimento do pêndulo que está presente em tudo na nossa vida, nos ciclos da natureza, na economia, nos nossos próprios estados mentais e emocionais. E a estratégia hermética aqui, que é ensinada para dominar o ritmo, não é tentar parar o pêndulo está lá, né? Então, vamos desenhar. Então, aqui está o pêndulo. Isso é um pêndulo, tá? Ele vai para cá e ele vai para lá. Ele balança. Certo? Então, para você não ficar em nenhum extremo, você tem que aplicar o quê? A lei da neutralização, que é o meio. Você já ouviu falar no caminho do meio? É exatamente isso, o equilíbrio. O que isso significa, Vanessa? Significa aprender a você se elevar acima dessa oscilação do pêndulo. O pêndulo vai para lá e para cá o tempo todo. O que você precisa fazer? Ficar neutro, no meio. Nem para um lado, nem para o outro. Deixar o pêndulo passar por baixo de você.
E como que você faz isso? Virando observador das coisas. Não se apegando nos pensamentos, nos sentimentos, apenas observando de um ponto neutro, sem julgar. Sem dizer é bom ou ruim, é certo ou errado, que é o que a gente diz no Axis. Não tem bom nem ruim, não tem certo ou errado. Tem apenas pontos de vista interessantes. É a mesma coisa. É apenas um ponto de vista interessante. Então você olha aquilo como um ponto de vista sem julgar. Tudo o que acontece na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto quando você está muito feliz quanto você está muito triste. Aprenda a olhar sem se envolver. Apenas ser o observador. Como na meditação, que a gente ensina a não se apegar aos pensamentos, apenas deixá-los passar, é exatamente isso. Você sabe que o pensamento vai vir, você sabe que o medo vai vir, que a tristeza vai vir, que a felicidade vai vir, mas você não se deixa afetar muito por cada uma delas. Simplesmente você sabe que vai passar. Então, ao invés de você ser arrastado pelos altos e baixos, você pode se posicionar um ponto acima de consciência, na sua consciência, observando o ritmo sem ser controlado por ele. Imagina um pêndulo, um período de grande euforia para a direita e um período de pouca euforia para a esquerda. Então ele vai ora para cá, ora para lá, e você tem que se manter no meio, no seu centro. Na prática, gente, quando você encontrar um dia ruim, que você está desanimado, você vai se lembrar apenas que isso é uma parte natural do ritmo do pêndulo. Sabendo que o pêndulo inevitavelmente vai oscilar de volta para o lado positivo a qualquer momento. E aí você evita o desespero. Porque você sabe que você está no fundo do poço agora, mas a roda gigante vai virar. A cada momento ela está virando e você vai estar lá em cima já já. Então você não se deixa afetar nem quando você está embaixo, nem quando você está em cima. Porque a roda vira. E cada hora você vai estar numa posição. E isso é a lei. Esse é o natural. Essa é a lei do pêndulo. Esse é o princípio do ritmo. Você pode usar a lei da neutralização, que é isso que eu falei, de não se identificar com o estado negativo e observar que ele é uma nuvem passageira, sabendo que isso também passa. Sabe aquela frase? Isso também vai passar? Seja bom ou seja ruim, isso também vai passar. Essa frase que eu digo para quem está sofrendo geralmente. Calma, porque isso também vai passar. E era a frase que eu dizia para mim nos momentos de depressão, nos meus piores momentos. Eu ficava dizendo isso o tempo todo e até escrevi em vários lugares da minha casa. E isso também vai passar, para que eu não esquecesse que por pior que eu tivesse naquele momento, um dia ia passar. E passou. E hoje eu sou bem mais forte, por conta disso que passou. Eu não seria se eu não tivesse passado. Então, enquanto o ritmo descreve esse fluxo da vida, o próximo princípio é a força que impulsiona esse pêndulo e que governa essa oscilação do pêndulo. É o princípio da causa e efeito. Nada acontece por acaso, como diz o axioma no livro. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é do que o nome dado a uma lei não reconhecida. A gente costuma dizer que é acaso, que aconteceu por acaso, para as coisas que a gente não consegue explicar. Então a gente diz que foi coincidência, foi acaso. Mas o acaso não existe. Ele é apenas o desconhecimento da causa. A gente está vendo o efeito, mas não sabe a causa. Então a gente diz que é acaso, que é sorte, que é coincidência. Mas não é. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, toda ação tem uma reação. Cada efeito na sua vida tem uma causa ou uma cadeia de causas que o precederam, ou seja, que vieram antes. Aqui está a diferença entre ser um efeito e se tornar uma causa. A maioria das pessoas vive como um efeito, ou seja, movida por circunstâncias externas, como se elas fossem os peões, sabe, no xadrez da vida. Mas o mestre, ao contrário, ele está num plano superior de consciência. Ele se torna a causa deliberada, ou seja, ele intenciona qual o efeito que ele quer. Então ele age para ser a causa daquilo que ele quer. Se ele quer abundância, ele começa a ter atitudes agora que causam o efeito da abundância na vida dele, não o contrário. Se você começar
a pegar uma arma e sair assaltando, qual é o efeito que você vai causar lá no futuro? Provavelmente você ser preso ou morto. Então você, quando criou a causa, ou seja, pegou a arma e saiu assaltando, você estava criando automaticamente o efeito futuro. A mesma coisa com a escassez. Quando você planta sementes de eu não tenho, eu não consigo, eu não acredito, você está criando o efeito da causa, que é a sua crença em que você não consegue. Mas quando a gente aprende a ser a causa, ou seja, qual é o efeito que eu quero? Eu quero abundância, riqueza na minha vida. Eu dou esse exemplo aqui, tá, gente? Porque é o que a maioria quer. A maioria que eu vejo aqui vem por causa de abundância, coisas materiais. Então eu falo como esse exemplo para ficar mais fácil, né? Para despertar mais o interesse. Mas isso em tudo na sua vida, no amor, na saúde, o que for. Qualquer área da sua vida. Então vamos lá. Se você planta sementes de causa, qual a causa? Eu acredito que eu tenho infinitas possibilidades de ser abundante. Eu acredito que o universo me supre. Eu sou grato, não sei o quê. Você está plantando causas que vão dar qual efeito lá na frente? A abundância, a prosperidade. Você conseguir a vida que você quer. Por quê? Você criou a causa. Assim como o cara que pegou a arma e saiu assaltando, que criou o efeito dele estar preso ou morto lá na frente, mesma coisa, você cria o oposto. Você dá amor, você cria amor. É uma mão de duas vias, vai e vem. O dinheiro é a mesma coisa. Quando você doa, quando você é abundante no sentido de você deixa o dinheiro fluir, ele volta para você da mesma forma. Causa e efeito. É lei. Pensa no ato de plantar. Uma pessoa, um agricultor, ele não pode culpar o acaso por uma colheita ruim, se ele plantou semente de má qualidade. Os nossos pensamentos e ações são as sementes. As condições da nossa vida são a colheita. Para aplicar esse princípio, gente, a gente precisa pegar uma área que a gente não está satisfeito na nossa vida. E ao invés de focar no efeito, por exemplo, a doença, a dívida, a gente tem que investigar qual foi a causa daquele efeito, onde está lá atrás. E aí a gente tem que mudar essa causa, que é o quê? Maus hábitos, pensamento negativo, etc. Crenças limitantes. Quando a gente mudar essas causas, os efeitos inevitavelmente vão mudar lá na frente. E na sequência vem o princípio do gênero, que diz que o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. É muito importante, gente, entender que esse princípio não se refere a sexo físico, feminino ou masculino, homem e mulher. Não tem nada a ver. É um princípio de energia, energia da criação. Gênero, no sentido hermético, significa gerar, criar, produzir. Então, o livro descreve a existência de duas energias complementares em tudo, o yin e o yang. Uma energia masculina, ativa, projetiva, a vontade do eu, e uma energia feminina, receptiva, geradora, a imaginação, o mim. Uma complementa a outra. No plano mental, esse princípio é conhecido como gênero mental. Toda criação mental original exige a colaboração do masculino e do feminino. O eu, que é a vontade, projeta a energia e a intenção sobre o mim, que é a imaginação. Ou seja, o mim, imaginação, eu, ação, que recebe essa semente, que nutre e gera. Imagina o processo da fecundação, gente. A vontade é a semente que precisa ser plantada no solo fértil da imaginação, para que uma nova realidade possa germinar. Então você planta a semente da vontade na sua imaginação e ela germina, realizando aquilo que você quer. Nenhuma das duas partes pode criar sozinha, nem o feminino nem o masculino. Para manifestar um objetivo, não basta a gente apenas querer com todas as forças, ou seja, a energia masculina. Você também precisa equilibrar essa vontade com a energia feminina, que é nutrir a ideia, visualizar, sentir, imaginar, colocar emoção de já ter alcançado. A união dessas duas coisas é que forma, que manifesta as coisas na sua vida. E essas são as 7 leis.
Quando a gente usa esses 7 princípios em conjunto, ou seja, começa a ligar uma coisa com a outra, a gente começa a ser o maestro da nossa própria vida, ou seja, a reger as causas para criar os efeitos na nossa vida. O Kybalion diz que o conhecimento sem uso é como um acúmulo de metais preciosos, uma coisa inútil e tola. A verdadeira sabedoria nasce da gente aplicar aquilo que a gente conhece. Então vamos falar agora na prática. Como é que a gente faz, Vanessa, para um exercício, né? Para a gente transformar, por exemplo, medo em poder, fazer a alquimia da polaridade. O método é simples. Uma emoção negativa recorrente, como ansiedade, sei lá, o medo, ao invés de você lutar contra ela, você vai reconhecer e identificar o seu lado oposto, que é o quê? A calma, a paz, a serenidade. O exercício, gente, é 5 minutos. Você vai fechar os olhos e deliberadamente, ou seja, com intenção, você vai evocar a sensação de serenidade. Deixa de lado por 5 minutos aquela sensação de ansiedade, de dor, de medo, de qualquer coisa. Peraí, eu já volto. E foca no sentimento de serenidade, no oposto. Em 5 minutos. Fecha os olhos e imagina isso. Foca nisso, põe sua intenção. Foca na sua respiração se tornando lenta, profunda. Traz à mente memórias ou imagens que representam essa calma absoluta. Lembra aquele lugar que eu falei para vocês, aquele lugar secreto onde só você tem acesso, que é o seu refúgio mental? É isso, vai para esse refúgio mental de paz. Eu já ensinei isso num outro vídeo aqui, eu não lembro qual. O seu refúgio mental, onde é o seu lugar na sua imaginação, que você pode descansar de todo o resto. É como se você saísse dessa dimensão e fosse para uma dimensão onde só você está lá descansando, em paz, recalibrando, recarregando sua energia, suas forças, para voltar para cá. Isso, gente, é um treino de vibração que com a prática vai mudar a sua polaridade mental padrão, do medo para a coragem, da ansiedade para a calma e etc. Depois, para a gente se tornar mestre dos pêndulos emocionais, o nosso pêndulo emocional, a gente tem que praticar a neutralidade. Essa é uma técnica de mindfulness, tá? Que é baseada nesse princípio do ritmo. Da próxima vez que você perceber uma oscilação de humor negativo, ou seja, se tiver um sentimento negativo, de tristeza, de desânimo, você vai parar por 1 minuto e vai se tornar o observador desse sentimento, imparcial, sem julgar. Você vai dizer para si mesmo: eu sou a consciência que observa isso. E eu sei que por lei ela vai voltar, ela vai oscilar de volta, ela vai para o lado oposto, que é o lado positivo. Por lei, é além do pêndulo, do ritmo. Essa prática de desidentificação é a aplicação direta dessa lei da neutralização, que vai criar um espaço entre você e a emoção e vai te devolver o poder de escolha, de decisão, naquele momento. E finalmente, para a gente se tornar um semeador consciente do nosso futuro, ou seja, a gente plantar a semente do nosso futuro, a gente vai fazer um diário de causa e efeito. No final de cada dia, você vai anotar um efeito que você não gostou na sua vida, naquele dia. Sei lá, uma discussão, um sentimento de procrastinação, de inveja, de medo, sei lá. E com honestidade, você vai identificar a causa principal que partiu de você. Sei lá, um pensamento crítico, uma decisão de não fazer uma tarefa, não sei, você vai identificar. Você vai colocar a causa. E em seguida, você vai escrever qual causa intencional, ou seja, com intenção, você vai plantar no dia seguinte. Qual a sementinha de causa que você vai plantar no dia seguinte para gerar um efeito diferente desse? Para você ter um efeito diferente lá no futuro. Esse exercício simples, gente, treina a nossa mente a pensar e agir com causa consciente, transformando todas as sementinhas que a gente planta em coisas positivas que vão gerar efeitos positivos lá na frente. Então a gente vai pensar em cada ação como uma causa. Bom, gente, eu vou finalizar aqui dizendo que é o seguinte: se a gente aplicar esses 7 princípios na nossa vida, a gente vai estar, anos-luz da maioria das pessoas que não sabem nem que eles existem. Principalmente para quem ficou aqui até o final do vídeo.
A mensagem mais poderosa do hermetismo é: o poder de transformar essa realidade está na sua mente. A verdadeira magia, a verdadeira alquimia não está em rituais externos, em ferramentas, mas na transmutação mental. A arte de você dominar o seu próprio universo interior para influenciar o seu universo exterior. Você não está à mercê do universo. O universo está dentro de você, aguardando as suas ordens. Põe isso na sua cabeça. Portanto, você não pode ser só um ouvinte dessa informação toda, mas você precisa ser um praticante. Põe isso na prática. Testa isso tudo que eu falei aqui, gente. Aplica esses exercícios. Tudo isso, todos esses exercícios são transmutação mental. Você fazer a transmutação mental. Esses exercícios práticos que eu falei aqui e no decorrer do vídeo. Se precisar, volta em cada um deles. Porque, gente, eu posso garantir que isso muda a vida de vocês, porque mudou a minha. Tá? Sem balela. Pega isso e pratica. É a única coisa que eu posso dar de conselho final aqui para vocês. Porque a minha vida mudou assim. Eu aprendendo e praticando, aprendendo e praticando, aprendendo e praticando. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa tão teimosa, um escorpião tão teimoso, que eu não me conformo com as coisas que acontecem à minha revelia, ou seja, as coisas que acontecem sem eu ter sido a causa. Se eu fui a causa, eu vou lá e tento ser uma causa diferente. Se não foi, eu tento identificar qual que é a causa para eu poder mudar. E geralmente eu consigo tudo que eu quero na minha vida. Claro que eu ainda não consegui tudo, mas aos poucos eu vou conseguindo. Aos poucos eu vou treinando. Por quê? Porque eu aprendo e coloco na prática. Aprendo e coloco na prática. Nem que seja um ensinamento de cada coisa que eu assisto, de cada vídeo, de cada livro, de cada coisa. Nem que seja um ensinamento, eu vou colocar na prática na minha vida. Eu vou testar. Para depois eu poder dizer se sim ou se não. Se funcionou ou não funcionou. Porque antes de eu testar, de pôr na prática, eu não posso dizer. Muita gente vem aqui no canal, em outros canais, e fala, eu faço tudo e não... Mentira, você não faz tudo. Eu duvido que você faz tudo que você vê aqui nos meus vídeos. Duvido. Mas se você fizer 1, 2, 3 vezes, uma coisa hoje, eu não tô falando para você passar o dia fazendo técnica, como outro dia alguém falou num comentário, a impressão que dá nos seus vídeos é que você passa o dia inteiro, 24 horas fazendo essas técnicas. Quem falou isso, eu não vou nem falar que a meba que é, porque não entendeu nada. É óbvio que eu não faço isso 24 horas por dia. Eu faço à medida que eu preciso e à medida que eu identifico que dá para ser feito, junto com as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Eu não passo 24 horas por dia fazendo técnica só porque eu venho aqui e trago vídeos para vocês das técnicas que eu utilizo na minha vida, ou que vocês podem utilizar. E também não quer dizer que eu consiga fazer tudo ao mesmo tempo. São técnicas que eu vou tentando colocar na prática à medida que eu consigo, passinho por passinho, todos os dias. E vocês podem fazer o mesmo, não é para fazer tudo de uma vez. É igual no meu relatório holístico. Eu faço um relatório muito detalhado, com tudo que você precisa fazer, com todas as orientações que você tem que ter para resolver aquela situação que você falou no relatório que você precisa resolver e tal. Todas as práticas que você precisa. Mas não é para fazer tudo num dia, gente, não é do dia para a noite, eu explico lá. Vai fazendo à medida que você consegue. Vai colocando em prática à medida que a sua vida permite. Concilia. Ninguém aqui é burro para entender o contrário. Tá? E quem não quer entender, não devia nem estar aqui. Por quê? Porque aqui eu quero pessoas que queiram abrir a consciência e não fechar. Se você tem a mente fechada e acha essa porcaria que esse cara falou, de que eu passo 24 horas por dia fazendo essas técnicas, você não devia nem estar aqui. Essa resposta é para essa pessoa mesmo que deixou esse comentário. Eu não respondi lá porque eu ignorei. Mas eu não ignorei na minha cabeça porque isso ficou realmente na minha cabeça. Por isso que eu tô falando agora, porque ficou. Como é que alguém pode pensar que eu faço isso 24 horas por dia e que alguém consegue fazer técnica 24 horas por dia? É óbvio que não. Aqui é um canal do YouTube e a gente traz para cá assuntos que a gente acha que podem ajudar as pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente faça 24 horas por dia na nossa vida. Aqui eu faço o que eu consigo. Então, faça na sua vida 1% por dia, como eu falei num dos vídeos anteriores. Se você fizer 1%, você vai ver como sua vida melhora. Tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Quem ficou até o final, coloca para mim nos comentários. Eu fiquei até o final. Eu saber que você estava aqui. Tá? Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados
cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau!